Boa noite, tudo bom, pessoal? Eu sou a Kate Miranda, assistente social, e estamos iniciando o nosso segundo podcast aqui da PDF Social. Estamos hoje com novas convidadas, a Camille Lira, que é educadora física, gerente da Smart Fit aqui do Juazeiro do Norte, já está há 6 anos de liderança, não é isso? Nós também temos a Joelma Guimarães, que ela é bacharela em administração, futura arquiteta, cantora, muitas profissões, não é mesmo? Sim. E o nosso papo hoje vai ser sobre responsabilidade social. Ontem a gente falou um pouquinho sobre as relações entre o Estado e o terceiro setor, e hoje a gente vai falar sobre responsabilidade social, tá bom? A gente vai fazer agora o início da gravação do podcast, lembrando que toda essa conversa vai ficar disponível no Spotify. Então acompanhem também a PDF social lá no Spotify, tá bom? Vou começar aqui e a apresentação é feita novamente por conta do áudio. Boa noite! Iniciamos mais um podcast sobre responsabilidade social nesse segundo dia da inauguração da PDF Social. Estamos aqui com a educadora física Camille Lira, que está há 6 anos na liderança da Smart Fit de Juazeiro do Norte. Também estamos aqui com a Joelma Guimarães, que ela é bacharela em administração, futura arquiteta e cantora. Muita coisa. Coisa boa. Muita coisa mesmo. Então, primeiro agradecer a vocês por terem aceitado o convite, dizer que é um dia muito especial. São 3 dias de inauguração. E vocês foram selecionadas a dedo, já pensando na estratégia mesmo de discutir o que a PDF vai trabalhar. Ontem a gente falou com o pessoal do primeiro setor, que é do Estado. A gente estava aqui com o pessoal do município de Juazeiro do Norte. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de estratégias voltadas ao mercado. E amanhã a gente vai falar com o pessoal do terceiro setor mesmo. Algumas instituições aqui do município e do CRAF também. Então foi pensado primeiro, segundo e terceiro setor, para poder o pessoal acompanhar. Como vocês estão? Estão bem? Eu estou tranquila, muito feliz. Boa noite aos ouvintes, boa noite a vocês que estão aqui. Tem muita gente aqui presente assistindo o podcast. E eu sou a Joelma Guimarães, como ela apresentou. E eu agradeço à PDF Social por esse convite. Eu estou muito feliz. E vamos aí tratar de assuntos que são relevantes, que todo mundo precisa saber, tanto eu quanto a Camila, né, Camila? Fala um pouquinho aí para o pessoal, Camila. Então, meu nome é Camille, já fui apresentada, muito bem apresentada aí. E também estou muito contente em estar participando aqui com vocês. A nova experiência de podcast, nunca tinha participado. E realmente a gente veio conversar sobre assuntos interessantes, e discutir aí o que já fizemos e o que vamos fazer pela frente. Maravilha. E são assuntos necessários, assim. Tanto a PDF teve essa sacada de passar para os ouvintes, para os telespectadores, a importância dessa tarefa em que ela trouxe. Essa empresa é necessária para todas as empresas precisam conhecer mais sobre a PDF Social, que é relevante para o mercado, entendeu? Eu estou aqui como uma administradora de empresa em formação e eu percebo a necessidade disso. As pessoas não entendem ainda, elas não têm essa sacada da necessidade do PDF na ação. Por exemplo, eles fazem atividades aqui na região e não sabem o que existem para elas. É como se só tem conhecimento de mídia, eles veem a mídia, ouvem falar, mas não sabem a essência das coisas. Então isso é importante que a PDF faça e apresente em forma de podcast, no Instagram, na mídia televisiva. Então vamos que vamos aí e vai fluindo, né? Exatamente. Obrigada. Eu vou mais uma vez falar um pouquinho sobre a PDF Social, como ela veio, como foi crescendo, onde nós estamos, onde nós pretendemos chegar. A PDF Social, na verdade, era profissionais do futuro somente. Ela iniciou ali em 2019, na garagem da minha casa, enquanto eu ainda cursava o ensino superior.
E como eu tinha ficado desempregada, eu precisava de uma estratégia de renda. Então começaram com cursos livres, como eu também sou técnica em administração, eu trazia alguns cursos mais profissionalizantes, sobre gestão, na garagem da minha casa mesmo, o pessoal do bairro. Começou assim, aí veio a pandemia. Eu tive que mudar de estratégia, porque eu não podia receber ninguém, né? E aí eu fui mais para o lado acadêmico. Eu comecei a trabalhar com orientação de pesquisa, por ter experiência, ser pesquisadora, e fiquei um ano todinho trabalhando com isso. Eu falei, não, agora não dá mais certo não, porque além disso eu também trabalhava como assistente social, né, em outro local. Eu falava, não dá certo não. Ficar me dividindo em duas não dá certo não. Vou tentar trazer o serviço social para dentro da PDF, né, ver como é que eu posso atuar junto. E aí que veio a ideia da PDF Social, né? Que, por isso que é uma inauguração. A empresa ela já existe, né? Regular, com CNPJ e tudo desde 2019. Mas agora ela vem com esse novo formato. Então, hoje nós vamos trabalhar com captação de recursos para as instituições do terceiro setor, mais especificadamente as associações, que são chamadas de ONG, né? Popularmente, com projetos sociais também, projetos tanto para essas instituições como também para empresas privadas, que utilizam muitos projetos sociais, até mesmo como estratégia de responsabilidade social, de marketing social também, tá? Estudos sociais também vai ser o nosso forte. Tem muita gente que fala, como é que a gente vai fazer um estudo social numa empresa privada? Né? Que é difícil. Só que tem muitas empresas privadas que já contratam assistentes sociais também para fazer isso, né? Que é uma forma de conhecer melhor o seu público, quem são os seus clientes, quais são as necessidades que eles possuem, né? Quais estratégias a própria empresa pode usar para atender melhor aqueles clientes, enfim. O assistente social está sendo requisitado também para isso. E a PDF vai trabalhar, além disso, claro, com parcerias para a divulgação no formato de mídia. Então, está oficial agora que os podcasts vão acontecer de 15 em 15 dias, tá? Aberto a convidados, convidadas, os temas que vocês quiserem sugerir também. Fiquem à vontade para sugerir temas que vocês queiram ouvir, que seja dentro do que a gente trabalha. Fazer todas as perguntas que serão com certeza respondidas. Claro, claro. Qualquer dúvida a gente está por aqui. E vamos iniciar, né, o nosso papo? Vamos iniciar. Eu venho acompanhando muito a Smart Fit, né, nesses últimos tempos e observo que vocês têm aqui no município também muitas atividades com a sociedade, né? Eu já vi algumas atividades lá no Polo Frei Damião. Eu vejo ali mesmo, em frente à Smart Fit. Eu queria te perguntar, na verdade, como que funciona, né? O que vocês percebem? Qual é o impacto dessas atividades para as pessoas que participam? Fizemos, né, já alguns eventos pontuais. Antes da pandemia estava um pouco mais frequente, né? A gente parou um pouco porque esse momento foi muito delicado. E agora a gente está tendo uma retomada nessas ações, mas nós já fizemos arrecadação de alimentos. A própria Smart Fit já trabalha há bastante tempo com arrecadação de cobertores para o frio, né? Ações bem interessantes. Quanto mais você pedala, mais você... tem até um vídeo interessante que a pessoa pedalando e uma máquina costurando, fazendo aquele cobertor ali para oferecer, né, para as pessoas, os moradores de rua. Então, assim, não são ações muito frequentes, são pontuais, né? Uma vez que a empresa é muito grande, mas a gente tem tentado fazer isso sempre, né? A gente fez uma ação no Frei Damião, a gente fez uma ação que arrecadou alimentos aqui para o orfanato José Maria e Jesus Maria José, isso aí. E a gente já fez também com distribuição de alimentos, um aulão com arrecadação de alimentos, e a gente distribuiu para entidades lá em Barbalha, né? Então, assim, a gente tem tentado de todas as formas ajudar e contribuir para a sociedade, né, com o que a gente pode, né? Não somos uma instituição voltadas para isso, mas a gente não deixa de fazer, né? Porque a gente acha que é muito importante, sim, ajudar o próximo. E até porque as empresas... Até porque as empresas elas escutam muito, há muito tempo se fala sobre a sustentabilidade. Então tem o tripé da sustentabilidade,
onde vem o social, o econômico e o ambiental. E daí as pessoas fazendo essas ações, elas estão, lógico, contribuindo com o social, mas a PDF apresenta coisas muito mais além. As empresas conseguem ter muito mais visibilidade, ela consegue ter lucro dentro dessa ação que a PDF traz, entendeu? Então, assim, é importante que se conheça de fato o que é que se proporciona a PDF em relação à sustentabilidade em termos da sociedade, que geralmente vai trazer economia, que vai também estar gerando alguma coisa que possa trazer algo para o meio ambiente. Então, assim, eu acredito que se você entra em contato com a PDF social e vai saber a fundo o que ela oferece, você vai ter um universo de coisas. Então, assim, tanto eu ouvi uma conversa que a gente teve, eu tive com a Kati, ela disse que a PDF ela proporciona tanto para privado, né, para a empresa privada, quanto para CPF também. Pessoas com CPF também podem ter esse tipo de pessoas físicas, no caso CPF e CNPJ. Tem também esse tipo de trabalho com a PDF ou com capacitações? Com capacitações. Sim, então, capacitações. Isso. Então, assim, a PDF é um universo, gente, de coisas que você pode explorar. Explora essa empresa ao máximo e você vai ver o benefício que vai ter. Eu falo assim como empresas que eu vejo que tem administradores que não têm esse conhecimento, eles acham que fazer comercial, de trazer o social, de cuidar do meio ambiente e economia é o bastante, mas não é. Existe muito mais além. Entende? Existe uma troca de benefícios muito grande que pode ser explorado. Obrigada. Você respondeu a pergunta que eu ia lhe fazer. Ai, que bom. Já respondeu a pergunta que eu ia lhe fazer. E é bem interessante isso que vocês disseram, porque Camille falou de algumas atividades pontuais, mas eu já observei que pelo menos uma vez por semana tem alguma atividade ali na frente da Smart, né? Sim. E aí a gente percebe o quê? Que a partir do momento que a Smart está disponibilizando isso, ela está trazendo uma estratégia para a empresa, sim, mas ao mesmo tempo ela está chegando na casa de muitas mulheres, principalmente, que antes não tinham nada relacionado a atividades físicas dentro da sua rotina e agora possuem a oportunidade de ter. Então é uma troca, né, não diria de favores, mas eu diria mesmo de benefícios. Exatamente. Né? E quando você fala sobre lucro, né, os assistentes sociais vão ficar aqui meio malucos, né? Vão ficar aqui se roendo, na verdade, né? Tem gente que fala que conversar com assistente social é chato, que a gente é muito crítico, né? Mas quando você fala de lucro, gente, essa é a realidade. Essa é a realidade. As empresas, elas vão visar, claro, a lucratividade, elas vão visar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, é claro, as estratégias que podem chegar na sociedade para a própria visibilidade da empresa. Então, aquelas mulheres que, por exemplo, participam das atividades já comentam da Smart Fit. Algumas ficam, né, e se matriculam, outras não, porque não tem condições, mas todas participam. Então eu acho que quando você oferece, né, isso para todo mundo, oportuniza isso para todo mundo, você deixa todo mundo no mesmo patamar e daí para frente quem realmente pode ficar e né, tem condições de ficar, fica e faz a musculação, vai lá, se matricula. Quem não, faz a atividade ali fora, tá todo mundo junto. Ninguém sabe quem é aluno, ninguém sabe quem é passante, visitante, mas está todo mundo no mesmo barco e está se divertindo e curtindo aquela aula ali. Que, por sinal, a professora Eveline, ela arrasta multidões, né? Onde ela vai, ela leva a galera. Então, ela precisa estar aqui também. Maravilha, a gente já vai anotar aqui, né? Para um convite. Sim. E, Joelma, né? Quando a gente fala de marketing social, né, dessas atividades que vão proporcionar mais visibilidade para as empresas, né? O que você acredita que é o benefício através do marketing que as atividades para a sociedade podem proporcionar, né? O que de bom pode trazer para uma empresa isso? No tocante ao PDF social? Não, em geral. Para as empresas, né? Uma empresa que pretende fazer alguma ação social ou algum trabalho social, né? Seja pontual ou contínuo.
O que de benefício, porque muitas empresas podem não entender, porque vão pensar assim, por que eu vou investir nisso, né? O que eu vou receber em troca? Pensando numa estratégia de mercado, né? Não pensando agora numa estratégia social. O que de bom que as empresas podem ter com isso? Assim, primeiramente, as empresas, elas precisam, os empresários, na verdade, eles precisam ter essa visão. Se eles não conseguem ainda compreender a plenitude que tem isso, eles precisam estudar sobre, pesquisar, para que ele possa incentivar. O que acontece? As mídias digitais, a televisão mostra ações onde você pensa, poxa, eu vou fazer aquilo ali. Mas já tem empresas fazendo. Então, o que é importante os empresários veem a diferença. Eles assistem e eles têm o conhecimento de que estão fazendo essa ação de marketing social, não sei, e eles fazem a mesma coisa. Eles precisam sair da curva, sabe? Tem que fazer outras coisas. Por exemplo, eu vou dar aqui, se uma empresa X faz uma ação social de marketing ou uma coisa para um determinado grupo de pessoas, as outras empresas fazem a mesma coisa. É como se fosse uma cópia. E o que a gente precisa fazer? Poxa, eu vou estudar o mercado, ver a necessidade das pessoas e vou agir assim. O que teria que haver era parcerias. O que são parcerias? Se a empresa X está fazendo essa ação social, então eu vou fazer outra, e aí as empresas vão ramificando como uma teia de aranha. Uma rede, né? Uma rede, na verdade. Isso. Onde cada um supre as necessidades da sociedade de forma diferente. Como o corpo, ele tem várias funções. A mão serve para uma coisa, o pé para outra, e as pernas, e cada um vai tendo um mecanismo de ação dentro da sociedade. Então, o que as empresas deveriam fazer seria entrar em parcerias, em conjunto, e pensar na sociedade da seguinte forma: poxa, o que a sociedade precisa? Pronto, pois é isso que eu vou fazer. Aí vai encaminhando as outras empresas. Olha, ali está precisando disso no estudo de mercado que a gente fez. Você poderia entrar em parceria fazendo assim? E aí cada um vai montando o quebra-cabeça, e eu tenho certeza que isso geraria uma ação social de uma forma muito, muito ampla, sabe? Então, assim, eu acredito que é parar de ficar imitando. Alguém vem aqui no mercado de trabalho, monta uma estratégia X, aí todo mundo faz a mesma coisa. E fica uma lacuna enorme de outras coisas, sabe? Então é isso, poderia ter essa sensibilidade, esse estudo de mercado, de visão, sabe? Obrigada. Respondeu? Respondeu sim. Respondeu. Vamos lá. Agora para a Camille, né? Novamente. Sobre a sua profissão agora, né? Educadora física. A gente está com a profissão aí da área da saúde, na verdade? Da área da saúde. Na área da saúde. Muito bem, né? Como é que você pode, como professor social, né? Você acredita que a atividade física, claro que você acredita que ela é extremamente importante e necessária para todas as pessoas, né? Como você vê o impacto da atividade física para as pessoas? Você vê a diferença quando você faz uma atividade, por exemplo, em um meio social, e quando você está lá na Smart Fit, você vê a diferença? A gente falar na minha área, né, falar profissionalmente, eu compreendo a atividade física sobre 3 aspectos. O aspecto físico, a melhoria, né, da qualidade de vida, a saúde e tal. O aspecto social, afetivo social, que você procura atividade física para se relacionar com as pessoas, né, para trocar uma ideia, para conversar, para tirar a cabeça do foco de alguma coisa ruim que você esteja, né, para você se distrair. E performance, né, realmente as pessoas que procuram estética, que querem realmente ficar, né, com aquele corpo que é o corpo ideal pela mídia, que é sonhado aí por todo mundo, o corpo do momento. Então, eu vejo sobre esses 3 aspectos, né? Eu acredito nesses 3 aspectos. E quando você parte para ações que não estão rotuladas ou que não estão enquadradas no ambiente, você percebe que as crianças se relacionam melhor, né? Independente de idade, de cor, enfim. Você percebe que elas interagem mais, não tem diferença entre elas. As pessoas se divertem, já estão ali mesmo, elas se divertem, elas esquecem os problemas. Então
eu acho que a atividade física ela vai um pouco além dessa tríade, entendeu? Do que ela realmente se propõe. E quando a gente está nessas ações, a gente vê que é todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo, naquele momento, na mesma vibe, e todo mundo sai feliz. Então eu acho que é isso, é por aí. Perfeito, perfeito, né? E agora, para a gente poder conciliar, né, as informações que nós já temos até agora, a gente entende que as necessidades básicas, as necessidades essenciais da sociedade, da família, do coletivo, é responsabilidade do Estado, a gente sabe, né? Está na nossa Constituição. Mas nós vivemos dentro de um país que ele está inserido no capitalismo. E existem as empresas, existem as estratégias de mercado, né? E agora, falando um pouquinho para nós, assistentes sociais, cabe a nós, né? Essa é a nossa responsabilidade, fazer a mediação da situação, né? A gente precisa lembrar que a nossa função profissional não é acabar com o capitalismo, né? Por mais que algumas pessoas tenham essa ideologia e esse pensamento, esse não é o nosso trabalho, tá? Então, como é que a gente pode efetivar direitos, levar serviços para as pessoas, utilizando as nossas possibilidades, o que nós temos agora? Nós estamos num momento, num contexto de neoliberalismo reforçado, que a gente está desde a década de 90, né? E agora a gente está reforçado com o corte das políticas sociais, a gente vê aí corte em outras políticas públicas também. E aí, querendo ou não, como é que as pessoas estão fazendo para conseguir ser atendidas? Elas estão se mobilizando para atender aonde o Estado não está chegando. Elas estão se mobilizando. Quem deveria atender essas necessidades? O Estado. É o direito dessas pessoas é que o Estado atenda. Mas se o Estado não está atendendo, né, por conta do contexto social que a gente está vivendo, essas pessoas também têm necessidades urgentes. É como disseram ontem aqui, a fome, ela não espera para amanhã. Ela não espera. Então, essas pessoas, elas acabam sim se mobilizando. E a partir do momento que essas pessoas se mobilizam, quando a gente fala das associações, a gente percebe também um movimento político, um movimento de organização coletiva. Porque essas pessoas entendem que estão sofrendo por um processo de desigualdade social, se organizam coletivamente e se mobilizam para tentar suprir suas necessidades. E, ao mesmo tempo, elas conseguem dar maior visibilidade para aquilo que elas estão passando, ao invés de ficarem isoladamente. Então, essas instituições, gente, também são movimentos políticos. Quando a gente fala de mercado, a gente fala que se está tendo um movimento na sociedade que está ganhando visibilidade, né, e as empresas percebem que há necessidade de investir nisso, porque acreditam que isso pode trazer retorno, elas vão acabar fazendo. E a gente vê isso com várias empresas. Por exemplo, a gente vê a Renner, que investe em projetos sociais de mulheres empoderadas. Por quê? Porque o movimento do direito para as mulheres se tornou forte ao ponto do mercado tomar isso como própria estratégia. Então, gente, isso é ruim? Pensando por um lado do serviço social, sim, porque é o Estado que tem que garantir. Mas pensando por um lado do contexto que a gente está vivendo, isso é bom, porque a gente pode utilizar uma estratégia de mercado para fazer projetos e levar oportunidade para as pessoas dentro desse sistema, porque a gente também não vai deixar a população abandonada, à mercê. Né? Então, um conselho para os assistentes sociais a nossa profissão, ela não está só em entregar esse benefício, porque tem muita gente, para vocês terem uma noção, né, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, né, a gente tem, por exemplo, o benefício da cesta básica, que até brincam com a gente, né, que a assistência social só aprende a entregar a cesta básica. Que era bom que tivesse para a gente entregar mesmo, né, que não está tendo nem isso, infelizmente. Algumas famílias, elas estão numa situação de vulnerabilidade tão grande que passam muitos tempos e um benefício que é para ser eventual, ou seja, eventual quer dizer o quê? Naquela urgência, não é para ser algo mantido, contínuo.
acaba se tornando algo contínuo. A família não consegue transformar aquela realidade por uma série de coisas que elas não estão sendo atendidas, né? Então, diante dessa situação, a gente precisa buscar parceiros para atender. Não tem como. Por exemplo, uma atividade dessa que a Smart Fit está fazendo lá na frente, numa situação onde a gente não está vendo alternativa nenhuma, a gente pode orientar. Se a pessoa está precisando fazer alguma atividade física, sabe que lá na Smart Fit tem um movimento que está tendo? Vá lá para se conversar um pouco, né, se distrair. Então, gente, não é colocar essas empresas como responsáveis pela sociedade, até porque, como o Camille falou, essa não é a função, não é o trabalho, né? Mas é entender que dentro de um sistema onde existem pessoas em grande vulnerabilidade, a gente pode criar parceiros, tá? E para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Pode falar, Ju. Tava trazendo assim a minha memória que você estava falando, a questão do desconhecido. Por exemplo, algumas pessoas que não têm conhecimento profundo sobre essa ação social, especificamente o que a PDF faz, elas falam experiências delas. Por exemplo, não é bem assim. Não é tão assim como se fala. Gente, se você tem dúvidas sobre... como é que eu posso trazer? Se você tem dúvidas sobre a vantagem que tem de você entrar nessa linha, sabe? Você observa as empresas que fazem isso, como Natura, como o Boticário, entendeu? Como a Avon e muitas outras, Marisa, a Magazine Luiza. Então tem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho social, mas elas sutilmente elas mostram, sabe? Mas se você for pesquisar a fundo, por que elas continuam? Porque gera lucratividade, entendeu? Eles têm um retorno muito bom. Além de beneficiar a sociedade, tem esse retorno no qual eles não divulgam tanto, entendeu? Mas então assim, se você tem essa curiosidade, é sair do achismo e pesquisar mesmo, sabe? Ir para a fonte e beber dessa fonte. E ter essa experiência. Chama a PDF Social e fala, olha, eu quero que você faça um trabalho na minha empresa assim, assim, assim. E vamos ter essa experiência. Aí você vai falar por conta própria de vivência, não do achismo do que pode dar certo e que não pode dar certo. Então eu acredito muito na proposta da PDF Social. Eu li sobre isso, ouvi a proposta que vocês têm. E é muito boa, sabe? Então eu quero que as empresas possam conhecer, eu vou levar para as empresas que eu conheço sobre a PDF e eu gostaria muito que elas tivessem essa experiência e passassem para outras empresas também. Quem vai se beneficiar é tanto a empresa que contratar, quanto as pessoas mesmo, entendeu? Porque a sociedade precisa disso. As empresas estão crescendo, crise, estamos em crise. Crise sempre existiu, desde a época da minha bisavó, desde a época de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo existir crise. Então não é de hoje a crise. A gente tem que procurar conviver, a gente sempre conviveu com ela. Só que as pessoas usam a justificativa de crise para não fazer algo, entendeu? Não fazer algo que vai também trazer benefício. Então é bom assim ter você tem essa oportunidade de ter essa PDF aqui na região, que eu não sabia que tinha. Fiquei muito feliz em saber que a PDF Social está aqui no Cariri, Juazeiro do Norte. Então, assim, entrem em contato com a Kate, procurem, tirem suas dúvidas, perguntem e tenham essa oportunidade que a PDF está dando para vocês, empresários, pessoas aí que estão nessa linha de querer fazer alguma coisa pela sociedade e não sabe como. É só essa sugestão que eu dou. Obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Assim, eu é que agradeço e eu acredito que muitas pessoas que trabalham com você agradecem também por essa oportunidade, entendeu? Porque isso é uma oportunidade. Sim. E relacionar os três setores é necessário, né? A gente vive em sociedade, não tem como trabalhar em um aspecto só, né? E como é que funciona essas parcerias que vocês fazem da Smart? Por exemplo, é uma iniciativa da Smart que entra em contato, por exemplo, no caso que foram lá o Frei Damião, né? Com a prefeitura, como que é? Então, como eu te falei anteriormente, foram pontuais, né? Foram ações pontuais. A gente fez um planejamento e no nosso calendário a gente viu lá, Semana da Criança, o que a gente pode fazer por essas crianças que passaram, na época, um ano
né, trancadas na pandemia e tal, o que a gente podia fazer, né, para voltar com alguma ação que trouxesse alegria para elas. E aí a gente foi conversando com nossos clientes, solicitando, né, que eles doassem presentes, brinquedos usados, novos, roupas, o que eles quisessem trazer, né? E a gente foi juntando, quando a gente viu tinha muita coisa, tinha até bicicleta, assim, foi coisa que a gente não esperava realmente. E aí eu saí com a professora, né, Eveline, que já tinha participado de algumas ações sociais nesse bairro, né? Ela faz parte de um grupo que fica ajudando essas CRAs, sabe? Associação de bairro. A Eveline está convocada para Eveline está com tudo. Ela devia estar aqui. Está convocada para a próxima. Está convocada. E é interessante porque assim, é uma iniciativa de um grupo, né, de pessoas. Tem uma dentista, tem uma pessoa de salão de beleza, né, que presta serviço para a sociedade do nada. Assim, eles se reuniram e aí eles vão visitando. E numa conversa informal, ela falou que tinha ido para uma ação dessa, tinha passado o final de semana numa ação dessa. Eu falei, a gente tem que fazer isso também. E aí ela disse, tem um pessoal bem humilde, vamos visitar. E a gente foi lá visitar. Faz parte lá de uma associação do bairro, da prefeitura, né? E a moça, a assistente social que nos recebeu lá, muito simpática, muito educada, ela se surpreendeu, né, com a nossa chegada. A gente já chegou assim, a gente juntou uns brinquedos e a gente queria fazer uma ação com as crianças aqui. E ela organizou tudo, separou os brinquedos de meninos e meninas, por idade, foi bem interessante e organizou ficha para não ficar desorganizada a fila. Então foi super bacana, a gente fez lá numa quadra que tinha lá. Nós passamos a manhã lá, levamos atividades físicas para eles, recreação, pipoca, bombom, esses brinquedos, e a gente passou a manhã inteira lá com eles, né? E isso foi muito interessante, mais pra gente como pessoa, né, do que refletiu com a empresa. Foi muito bom porque a gente envolveu nossos clientes, né? A gente fotografou, depois mostrou para eles, e eu acredito que a partir daí vai ser mais fácil para a gente ajudar mais pessoas. É uma delícia, eu fiquei aqui com a boca cheia d'água, falando as coisas. E agora, João, você, né, que tem algumas experiências internacionais, vamos lá. Você percebe essas estratégias no mercado internacional também? Você chegou a perceber alguma coisa sobre isso? Olha, alguns ambientes em que eu estive no mercado internacional, assim, é totalmente diferente do mercado brasileiro. Eu não tenho assim muito peso em falar de experiências em relação a isso, porque não foi tanto tempo estudando isso. Claro. Mas assim, a percepção de mercado, exemplo, lá em alguns países europeus, eles investem muito na energia solar. Então, a tecnologia lá é altíssima. O que acontece? Quando você sai nas ruas da cidade, todas as lojas, não importa o horário, todas as lojas têm luz, têm iluminação, você consegue ver os detalhes de roupas, de bijuterias, de joias, sapatos. Quanto ao mercado do Brasil, assim especificamente Juazeiro do Norte, e alguns estados em que eu estive, as lojas são escuras. Entendeu? Então, assim, por quê? Para economizar energia. Por que esse assunto? Por que essa diferença? Estou falando de visual, de venda, de você olhar e querer comprar. É como o cardápio. Você olha para o cardápio, se a fotografia daquela imagem de comida estiver muito boa, você quer, eu quero esse prato aqui. Aí sobrou quente d'água e você quer aquele ali, entendeu? Se a imagem não estiver bonita, você não quer. Entendeu? Então, a mesma coisa são vitrines. As vitrines, as lojas precisam estar claras. E aqui eu percebi esse choque assim, do mercado, sabe? Em termos de venda, da venda visual. E trazendo a parte da energia. O Brasil, eu pesquisei sobre isso, trouxe até para o Congresso Internacional da Faculdade, na área de arquitetura, e o Brasil, ele é o maior, ele está em primeiro lugar no fornecimento de calor.
foi detectado que o norte e o nordeste da Bahia, especificamente o nordeste da Bahia, é o maior fornecedor de calor do mundo. Está em primeiro lugar. No entanto, nós estamos em 33º lugar em termos de materiais. Como assim? Essas placas solares, que hoje tem vários tipos de placas solares, os países de primeiro mundo, a Dinamarca, a Itália, a Espanha, a Alemanha, eles produzem essas placas e não tem sol suficiente. O sol de lá, o quê? A época do ano lá é rigorosa, entendeu? De 3 em 3 meses é primavera, verão, outono e inverno. Então, no verão, eles conseguem captar o calor. Mas aí pronto, só no verão. E o Brasil é o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas. Então, o que acontece? Nós precisamos que o governo, sabe, invista nisso, que possa ter essa visão. Por que a gente tem que utilizar a água para gerar energia se nós temos a maior fonte de calor, que é o sol, que gera para as placas fotovoltaicas e outras também essa energia elétrica? Então, os países de primeiro mundo, eles conseguem ter essa renda, essa economia, a moeda lá em cima. Por quê? Porque eles pegam a tecnologia e usam ao favor do mercado, sabe? E é isso que a gente precisa. O Brasil, ele é muito rico nisso, de graça. O sol tá aí de graça. Eu não pago para tomar meu sol de 10 horas da manhã ou meio-dia. Eu não pago para isso, sabe? E a gente não sabe usufruir de forma inteligente isso. Agora, não, isso é uma coisa muito política, que a gente não vai entrar nesse assunto. Mas todo mundo aqui que estuda sobre isso, que pesquisa sobre isso, vai questionar. Por que a gente não utiliza da forma correta? Por que a economia não consegue ter essa lucratividade em cima do que a gente tem de primeiro lugar no mundo? Os alemães, alguns países da Europa, compram terras aqui no Brasil, especificamente na Bahia, para colocar suas placas, e aí eles fazem o que eles querem, exportam, importam. Então, assim, o estudo de mercado em termos disso, já como está sendo uma coisa que está acontecendo agora, que eu dei esse seminário, essa palestra há 4 anos atrás, e agora o pessoal está começando a se atentar a ter energia solar na sua casa, mas nem todo mundo pode, entendeu? E não tem, assim, infelizmente é muito triste, mas poderia ser uma coisa de graça. O governo deveria incentivar para que todos tivessem. Então, assim, a gente entrou nesse assunto porque é uma coisa que está batendo nessa tecla, em termos de poderia ter economia, sim, poderia ter lucratividade. A gente adora, começou a falar de política, a gente ama. Mas é bem delicado isso. Então, assim, que a gente possa se atentar a esse benefício que a gente poderia ter direito, sabe, à energia elétrica. E a água lá, por exemplo, uma garrafinha de água dessa, você vai comprar, é o quê? 5 euros. 5 euros, hoje o euro está R$6, 6,50, vamos colocar R$7. 5 vezes 7? R$35 uma água dessa. Se você tomar água e retorna com a garrafa, eles compram tua garrafa por 20, vamos colocar em reais, R$23. Então a água sai por 2. Eles incentivam você a devolver o plástico. Então você não joga fora, você quer ganhar dinheiro, aí você devolve o plástico lá, coloca numa maquininha e recebe em dinheiro a notinha para você ter. Então existe esse giro de economia, essa sustentabilidade. Você compra água, bebe, mas você devolve a garrafa por muito mais caro. Você consegue receber mais dinheiro por essa garrafa, para que ela não vá para o lixo. Entende? Então, assim, é país de primeiro mundo que nós deveríamos imitar, é cultural isso. Agora, não é porque eles são educados ou porque eles são, não, é porque eles gostam de dinheiro. Então eles devolvem para ter o dinheiro deles, entendeu? E muitas pessoas vão nos lixos e pegam as garrafas que estão no lixo e vão vender nos supermercados, porque isso aqui é muito dinheiro lá. E a água da torre, por exemplo, em Paris, eu estava lembrando aqui numa viagem que eu fiz em Paris, e são 3 minutos para você tomar banho, muito interessante. Você liga o chuveiro, aí a água vem, você tem que se ensaboar em 3 minutos, porque desliga e demora muito para liberar essa outra ducha de água. Você já pensou nisso? Deve ser por isso que o francês não tem a fama, né? Não, mas eles são assim, porque eles usam muito perfume francês, mas eles são cheirosos. É só as crianças que tem.
Mas assim, Tem um não vamos cheirinho. entrar nesse... Mas é isso. E eles bebem, alguns locais bebem a água da torneira. A água da torneira é potável. Então, isso é muito massa. Assim, eu sou apaixonada. E eu gostaria muito que a gente pudesse... Nós temos muitas fontes naturais aqui. Aqui na região do Cariri, tem muitas fontes naturais. Não precisava de ter tanta... Como é que eu posso dizer? As plantações não são bem irrigadas, porque, por exemplo, já pensou se tivesse um trabalho de irrigação com as fontes naturais que temos aqui? Aqui seria, minha gente, uma água de coco. Você vai comprar uma água de coco fora, é R$30, R$35. Aqui uma água de coco é R$2,50. Você já pensou nisso? Então, nós temos frutas tropicais que lá fora é um absurdo. Minha gente, uma manga custa 10 euros. 10 vezes 7, R$70. Uma manga. Aqui você compra 5 mangas por R$1. Por quê? Porque são frutas tropicais no qual só temos aqui. E aí exporta. O melhor vinho é vendido lá. Lá, tomar um vinho brasileiro é um luxo. Vamos tomar um vinho do Brasil. Então é um luxo, porque o vinho do Brasil é um dos melhores que tem lá. Por que aqui a gente não tem esse vinho tão perfeito? Pega o melhor que nós temos e é exportado. E lá é super valorizado. Entendeu? Então, assim, são esses detalhes que, assim, algumas pessoas conhecem. A tapioca, minha gente, 1 quilo de tapioca lá custa, deixa eu ver se eu lembro. Em 2019, 1 quilo de tapioca custava, eu acho que 15 euros por aí. Eu vi, ó, tá custando R$9. Pois é. 1 quilo de goma. Tapioca. De goma, né? Então, assim, Tá caríssimo. quando eu viajava... Agora lá deve estar caríssimo. Pois é, quando eu viajava pra lá, o pessoal dizia, traz tapioca. Então, assim, é um risco. Porque eu não posso nem falar isso aqui, menina. Isso é muito perigoso, mas vamos lá. Levar tapioca, eles podem pensar que é outra coisa, né? Pó branco. Já é bem suspeito. Bem suspeito. Uma cantora presa lá na alfândega. Mas eu já levei, assim, de 5 pacotes de tapioca pra Itália, que foi pra Suíça, que foi conseguir chegar na Alemanha com essas tapiocas lá em tempo de... Ai, meu Deus do céu. Tem meu nome aí completo, tem tudo, né? Se alguém ouvir um negócio... Isso é um perigo. Então deixa eu ficar lá. Tá tudo bem. Pronto. O assunto por encerrado. Maravilha. Gente, o assunto tá maravilhoso, na verdade. Pois é. E isso a gente tem que perceber que é um fruto, né? O nosso atraso brasileiro. A gente sabe que tem raízes históricas, mas a gente sabe também que tem manutenção, né? Infelizmente, de pessoas que querem se perpetuar no poder. Infelizmente, as relações políticas elas ainda se dão assim, né? E o nosso país ainda é um país em que acredita que quanto mais forçado social, ambiental, maior vai ser o econômico. Infelizmente, a gente vê que não é assim. Não é assim. O econômico, social, ambiental, eles estão relacionados. Não tem como um tentar ser maior do que o outro. Existe uma relação. E, claro, que não tem como a gente pensar em tomar todas as estratégias internacionais e trazer para o nosso país, porque nós temos as nossas características, né? Não tem como, nós temos as nossas particularidades. Mas, muito que é feito lá já poderia ter sido feito aqui há muito tempo, por nós termos recursos, né? Saber usufruir Exatamente, exatamente. Porque isso é questão de educação mesmo, de interesse, na verdade, de você valorizar uma água, de você valorizar uma energia. Uma elétrica, de você saber aproveitar bem os espaços. Por exemplo, existem alguns locais aqui que eles arrancam árvores para construir casas. Então, faz uma arquitetura, faz um projeto em que você possa contornar aquela árvore para que você possa aproveitar o meio ambiente dentro da arquitetura. Tanto que tem um arquiteto chamado Mies van der Rohe, que ele fala assim, que ele pede permissão, ele fala, Deus está nos detalhes. E ele pede permissão à natureza para que ele construa. Então, tudo que ele vai fazer, ele não tira a natureza e coloca a construção. Ele traz a construção com vida. Eu posso construir aqui no seu meio ambiente, aí é lindo, são lindos projetos. Então, e isso que os países de primeiro mundo, alguns, né, nem todos,
Porque também não são todos flores, não. Tem alguns que, mas assim, olhando de exemplo, esses que pensam no meio ambiente, que pensam no social, eu já vi lá no metrô, nos ônibus, crianças com vassoura na mão, limpando os chafarizes, porque lá algumas fontes naturais que tem nas cidades, eles bebem água, então eles limpam. A comunidade cuida do meio ambiente, eles não jogam lixo, eles cuidam. Não são todos os países da Europa, mas alguns sim. E aí o social cuida do meio ambiente, o meio ambiente não destrói para que sejam construídos prédios. Tanto que o maior lixo, maior poluição, o maior produtor de lixo do mundo é a construção civil. E além de, como se não fosse bastante, destrói o meio ambiente e começa a construir aí, entendeu? Então assim, hoje estão valorizando mais a construção vertical. Estão procurando não fazer horizontal. Então você pega um espaço menor, uma área menor e faz vários andares. Está sendo levado muito isso em consideração, para que possa plantar mais árvores. Tanto que está tendo campanhas aqui na região de pessoas que estão plantando muitas árvores nativas, para que a gente possa restaurar as florestas. Acho que é a mata, né? A flora. E aí, restaurando a flora, vem a fauna. E aí vamos buscando. E aí o cuidado com o social, o cuidado com o meio ambiente, entendeu? Vai fazendo com que a economia possa fluir, gente. E aí vai funcionar o tripé perfeito da sustentabilidade, né? É sim. E a gente pega agora como resumo e aprendizado que infelizmente o nosso país ainda não incentiva a educação numa estratégia de manter as desigualdades. Não Infelizmente, né? A gente sabe que um povo com conhecimento, um povo que tem essa noção do que é seu por direito, é um povo que cobra, né? Um povo que cobra não é um povo que ninguém que está no poder quer, né? Infelizmente. Então, a manutenção da ignorância no sentido da falta de conhecimento é uma estratégia mesmo de manter as classes sociais que nós temos, de manter os desníveis sociais, as desigualdades. Gente, agradecer, né? A gente até se estendeu um pouquinho, não foi? Mas eu adorei a conversa. Tá tão bom. Tá? Não tá? Tá uma delícia. Tem que passar. Agora que relaxou. Agora está bom. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, Camille, Joel. Foi maravilhoso o papo. Um papo com vários conhecimentos diferentes, né? Várias experiências diferentes. Agradecer também, mulher. Ó, a gente tá começando Eu agora. segurei o microfone. Exatamente. Amanhã eu vou segurar lá no shopping. Por Camille ter ficado segurando. Ó, a gente tá começando. E a PDF Social vai providenciar agora, né, um tripé, né, minha gente? Um suporte pro microfone, porque vai dar certo, né? Então, Já obrigada. tava segurando o braço, né? Ainda bem que Mas eu eu nunca treino vi física, pra né? isso, gato. Eu treino pra isso. Aí, homem. Por isso que eu deixei ela segurando o microfone. Obrigada. Deixa eu fazer minhas considerações. À vontade. Brincadeiras à parte, né? Eu queria agradecer, Kate, pelo convite. É muito bacana participar e mostrar o nosso trabalho que a gente faz lá. Agradecer você também como cliente, né? Tá sempre por lá. E Joelma que vai voltar, né? Preciso. Vai voltar, precisa voltar a treinar, ela já foi aluna, brincadeira. Não. Mas foi muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer igualmente com ela, pegar as palavras dela para mim. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz por essa oportunidade de conhecer a PDF Social. Eu quero te agradecer por trazer esse... como é que eu posso dizer? De trazer essa oportunidade para as empresas também. E a gente ficou tão à vontade que apareceram assuntos que não sei nem se foram, mas aí eu sei que tudo é muito importante, você capta o que foi melhor, aí a gente se soltou e acabou falando de viagens, de experiências fora, mas foi muito bom, foi muito gostoso. E eu fico muito feliz e eu estou pronta para outros convites. Claro, com certeza. Mais uma vez, obrigada, pessoal. A PDF Social amanhã vai fazer mais um podcast, tá bom? Da nossa inauguração. A gente vai ter amanhã aqui algumas instituições, pessoas, né, que trazem uma representatividade muito grande. A gente vai ter aqui Brenda Vlasak, vamos ter também a Silvinha lá do Crato,
e o da Tomás, que são da instituição O Semeador, né, que também é lá do Frei Damião. Então, vocês podem perceber, são assuntos diferentes em cada dia, mas que sempre vão se conectar, porque quando a gente fala de sociedade, não tem como a gente falar de assuntos isolados. Então, muito obrigada, a PDF Social agradece a vocês e estamos aqui de portas abertas para poder oportunizar negócios, transformações e tudo que aparecer pra gente, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tu não disse que era 30 minutos? Mulher, a gente empolgou. Ai, que mulheres empoderadas. Você esqueceu das pernas.